Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a hoje refletir comigo e estudar um pouco sobre obediência e os seus frutos. O texto que eu escolhi para estudarmos sobre obediência é Levítico, capítulo de número 26. Nós vamos ler os versículos do 3 ao 6, depois o versículo 9 e por último o versículo 12. Te convido a ler comigo e depois de lermos nós faremos uma oração, amém? Diz assim a palavra do Senhor: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também vos darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Versículo 9. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Versículo 12. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Amém? Curve a sua cabeça, você que está na sua casa, ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, Senhor, a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração para esse estudo já foi lida. E eu quero te pedir nesse momento, ó amigo Espírito Santo, me capacita para ensinar e para transmitir a palavra da maneira na qual o Senhor propôs ao meu coração, com a eficácia que o Senhor também propôs falando comigo. Toca os corações, ó amigo Espírito Santo, capacita cada um dos irmãos que me acompanha nesse estudo, abre o entendimento, abre os corações para receber a Tua palavra. Capacita-me para ensinar, capacita os meus irmãos para aprender, Senhor. E que essa aula seja uma bênção em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Consagro a Ti essa aula, a minha vida e a vida de cada irmão que me acompanha, no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, antes de entrar no assunto obediência, eu queria primeiro falar com os irmãos e esclarecer o que de fato é obediência. Eu quero aqui fazer uso do termo hebraico, que é o mesmo termo utilizado nas Sagradas Escrituras e que vai nos nortear no que é de fato obediência. O termo bíblico para obediência, na verdade, fala de ouvir. Mas, analisando as Sagradas Escrituras, nós conseguimos entender que ouvir e obedecer estão ligados e estreitamente ligados, e também numa extensão do idioma hebraico, ouvir e obedecer estão inseridos no mesmo verbo. A palavra hebraica é chamar, e ela vem de uma raiz que significa ouvir, prestar atenção e obedecer. Ou seja, nós podemos entender por meio do hebraico e por meio das Sagradas Escrituras, nós vamos ver mais à frente, que ouvir e obedecer são uma coisa só, né? Falando de Bíblia, não tem como apenas ouvir. Aquele que só ouve não obedece, então não tem eficácia alguma. Logo, nós entendemos que obedecer, ouvir e obedecer estão estreitamente ligados. Então nós podemos entender a obediência como ouvir, prestar atenção, observar e entender aquilo que se ouve, aquilo que Deus fala ao teu coração e principalmente aquilo que a palavra tem falado aos nossos corações, tendo à vista que essa é a maior revelação que temos da parte de Deus,
aqui temos todas as instruções para vivermos uma vida de fé. Então, nós precisamos observar e entender o que aqui está escrito, aquilo que Deus falou conosco e pôr em prática, obedecer, aplicar na nossa vida aquilo que nos é ordenado e aquilo que nos foi ensinado. Biblicamente, obediência é ouvir, entender, discernir aquilo que se ouve e aplicar nas nossas vidas tudo aquilo que o Espírito nos propôs e tudo aquilo que as Sagradas Escrituras também nos propõem. Amém? E eu destaco aqui para os irmãos algo que Jesus diz e que vai para nós fazer todo sentido. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, nós temos o costume de dizer, não, nós não somos mais servos, nós somos amigos de Jesus. Somos sim amigos dele, quando cumprimos tudo aquilo que ele nos ordena, tudo aquilo que ele estabeleceu para nós. Amém? E agora eu quero dar para os irmãos um exemplo prático nas Sagradas Escrituras sobre ouvir, sobre propriamente dizendo a palavra chamar. Livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, nós vamos ler o versículo 4 e 5, mas primeiro eu vou citar esse versículo no hebraico, para melhorar a nossa compreensão. E diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Traduzindo para o português, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós temos aqui Shema sendo utilizado, falando de ouvir. E agora, para observarmos que ele está ligado a obedecer, versículo de número 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O versículo de número 4, onde Moisés usa Shema Israel, ouve Israel, está ligado ao versículo de número 5, que vai dar uma ordenança, algo que precisa ser obedecido, aplicado na vida daquele povo. Então nós conseguimos perceber que verdadeiramente, analisando biblicamente, ouvir e obedecer são uma coisa só. Amém? Agora eu queria te convidar a observar comigo o Salmo de número 119, e eu vou estar sempre aqui abrindo com os irmãos para a gente ler junto, e te convido a estar sempre também abrindo aí na sua Bíblia, para que não haja nenhum tipo de empecilho e nenhuma discordância, porque a Bíblia fala por si, amém? Observando o Salmo 119, nós vamos perceber que o salmista, ele tinha guardado consigo, ele carregava essa verdade prática na sua vida de que ouvir e obedecer são uma coisa só, estão unidos e que gera frutos. E aqui eu quero convidar você a ler comigo o Salmo em sequência de trás para frente. Nós vamos ler o versículo 33 e 34, depois vamos ler o versículo 9. Então não vamos seguir o curso natural do Salmo, mas isso é necessário para nos esclarecer, para que vocês entendam por que eu estou afirmando que o salmista pensava dessa maneira. Versículo 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Versículo 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. O salmista, ele pede a Deus, ensina-me, ele pede para ouvir aquilo que o alto tem para falar, as instruções de Deus, as instruções da palavra. E depois de pedir para ouvir, ele pede para entender. Ele pede para discernir, ele pede, dá-me entendimento. E assim eu observarei a tua lei e a cumprirei. Ou seja, o salmista, ele quer ouvir,
entender, discernir aquilo que se ouve e aplicar na sua vida, porque ele entendia que ouvir, obedecer, gera fruto. E o fruto ele destaca no versículo 9, quando o salmista diz: de que maneira purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Quando o salmista fala em guardar puro o seu caminho, ele faz o uso de duas palavras hebraicas que vale a pena a gente analisar um pouco mais a fundo. A primeira é guardar puro. A palavra aqui é yezaker, e ela dá a ideia de purificará, tornará limpo ou manterá puro. Ela tem essas possibilidades. E a segunda é seu caminho, e aqui a palavra é orko, é a junção da palavra orar e o sufixo o, que é dele ou seu, e orar, caminho, trilha ou conduta. Então, fala sobre o seu caminho ou sua conduta. E aqui, mediante essas possibilidades dos significados das duas palavras, eu quero trazer para nós duas possibilidades de aplicação dessa palavra e logo apresentar o fruto no qual o salmista nos mostra dentro desse versículo. Pois bem, o primeiro é como purificará o seu caminho. Aqui nós podemos inserir ou adicionar dentro dessa primeira possibilidade um grupo de pessoas que caminha em caminhos impuros, assim como eu e você que me ouve um dia caminhamos. O segundo grupo, usando uma segunda possibilidade, é como manterá puro. Aqui nós já falamos para um grupo de pessoas que já teve os seus caminhos purificados, já teve a sua conduta transformada, mas agora precisa manter esse caminho puro. Então, temos dois grupos diferentes. O primeiro grupo, pessoas que não conhecem a Deus ou acabaram de começar a se relacionar com Ele e precisam purificar os seus caminhos, se ajustar e se alinhar com a palavra de Deus. O segundo grupo somos nós, eu me insiro nesse grupo, conhecedores da palavra que precisam resistir ao mundo, resistir aos desejos da sua carne e manter-se em um caminho puro. E o que é necessário para ambos os grupos? Observar o seu caminho, a sua conduta, conforme a palavra de Deus. Basear a tua vida nisso aqui, nas sagradas escrituras, observando a lei do Senhor. Agora, qual é o fruto que o salmista apresenta? Para o primeiro grupo, o seu caminho será purificado. Para o segundo grupo, o seu caminho se preservará puro. Então, qual é o fruto da obediência destacado pelo salmista no Salmo 119, verso 9? Santificação. A obediência, nesse caso, gera santificação, uma conduta santa, uma vida vivida em santidade. Eu quero que você observe Hebreus capítulo 12, versículo 14, onde o texto diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então aqui, o fruto da obediência apresentado no Salmo 119, versículo 9, é santificação, uma conduta santa. Aquilo que nos leva a caminhar de maneira agradável aos olhos de Deus. Já que temos agora bem fundamentado o que é de fato obediência, e já até observamos um fruto da obediência, agora nós vamos de fato entrar no nosso texto, no texto que vai ser a nossa base para esse estudo. Eu te convido a voltar comigo
ao livro de Levítico, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 5, amém? Leia comigo. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira. O final do versículo nós não vamos ler ainda, porque vai falar de um outro fruto. Então vamos mostrar aqui frutos diferentes, por isso vamos parar aqui. Então vamos lá. O versículo de número 3 propõe e fala sobre obediência. Se obedeceres, se andares, se cumprires, guardares. Então aqui estamos falando de obediência. E o versículo 4 e 5, eles vão falar sobre frutos da obediência ao versículo de número 3. Vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se chegará à vindima se chegará à sementeira. Para compreendermos melhor esse texto, para nos dar uma clareza melhor, nós vamos lançar luz sobre ele, utilizando o mesmo texto, porém em Deuteronômio, capítulo de número 11, versículos 13 e 14. O mesmo texto de Levítico, porém agora no livro das repetições. Amém? E em Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 13, diz assim: E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Então o texto que falava sobre debulha, vindima, agora tem uma clareza melhor, né? Nós sabemos que debulha se refere ao trigo, a vindima se refere à uva, mas eu quero deixar isso bem claro. Aqui ele cita grão, mosto e azeite, ou seja, trigo, né, uva, o vinho, e azeite, né, nós bem sabemos que vem da azeitona. Mas vamos lá, analisar um pouco melhor esse texto. O versículo 13, ele vai até nos dar um entendimento ainda melhor sobre o que devemos obedecer. Ele fala sobre obedecer mandamentos com diligência, e ele cita o que a gente tem que realmente se esforçar de todo o nosso coração para obedecer. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então ele agora nos mostra que precisamos obedecer, o que precisamos obedecer e qual é o mandamento que precisamos nos esforçar ainda mais para obedecer. E o versículo 14, ele revela melhor aquilo que foi falado lá em Levítico. Ele vai citar quais são as chuvas que seriam dadas a seu tempo, temporã e serôdia, e agora ele vai discernir para nós, nos dar um discernimento do que é debulha, vindima e sementeira, falando sobre grão, mosto e azeitona, ou azeite, e nós aqui já sabemos que é trigo, vinho, ou uva e azeite. Agora vamos lá. As chuvas a seu tempo. O que seriam as chuvas a seu tempo? A temporã e a serôdia. Diferentes chuvas que falam e determinam diferentes tempos. A chuva temporã, no hebraico Yorer, ela é a chuva do início, é a primeira chuva que vai cair na terra. E ela era responsável por fazer brotar, germinar e brotar
as sementes que haviam já sido lançadas na terra, plantadas. Então, o lavrador, ele plantava e esperava cair a chuva serôdia, a Iorer, para que aquela semente plantada germinasse e começasse a brotar. Depois da chuva temporã, ele passava por um período de chuvas. E depois desse período de chuvas, quando as plantas já haviam crescido, já haviam tomado forma, os grãos já haviam crescido, agora ele recebia a última chuva, a chuva serôdia, que no hebraico é malkosh. A chuva serôdia ou malkosh era a última chuva que caía no fim da primavera, e ela era responsável por fazer amadurecer e multiplicar os frutos que já haviam brotado, que já haviam crescido. O povo precisava dessas duas chuvas que determinavam duas medidas de tempo. Uma era o início do tempo de chuva e o tempo em que tudo brotaria, e a outra era o final, marcava o tempo de colher, duas medidas de tempo diferentes. E aí eu quero te convidar a ler comigo Tiago, capítulo 5, versículo de número 7. E diz a palavra: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Agora, o que de fato nesse texto eu quero usar: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Então o lavrador, ele planta, lança suas sementes e aguarda pacientemente o tempo das chuvas, cada chuva em seu tempo. A chuva temporã, que fazia o que foi plantado gerar, e a chuva serôdia, que fazia o que foi gerado amadurecer e estar pronto para a colheita. O lavrador, então, ele dependia dessas duas chuvas. O povo com quem Moisés fala dependia dessas duas chuvas. E nós que hoje estudamos essa palavra, dependemos dessas duas chuvas no âmbito espiritual. Porque essas chuvas, elas representam o tempo perfeito de Deus. E mesmo sendo um estudo, eu queria pelo menos aplicar isso em nossas vidas. No âmbito espiritual, eu e você que agora me ouve, nós somos lavradores. Nós lançamos muitas sementes. As nossas palavras são sementes. Então nós lançamos sementes quando abençoamos o nosso casamento com a nossa boca. Lançamos sementes quando falamos de Jesus dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Lançamos sementes quando evangelizamos pessoas no ônibus, na rua, enfim. Então a todo tempo nós estamos lançando sementes. E a maior semente que lançamos é a palavra de Deus. Então estamos a todo tempo como lavradores lançando sementes. Mas para que essas sementes, elas gerem algo, para que algo cresça dessas sementes, nós precisamos estar alinhados ao tempo de Deus, o tempo da chuva temporã, para que Deus regue tudo aquilo que nós lançamos, para que assim gere algo. Mas após ser gerado, nós precisamos nos manter alinhados ao tempo e à vontade de Deus para recebermos a chuva serôdia e assim colhermos fruto, ou pelo menos vermos frutos amadurecerem daquelas sementes que nós lançamos.
Então nós precisamos estar alinhados a Deus para receber as chuvas a seu tempo. Mas como eu permaneço alinhado à vontade de Deus? Como eu sei que eu estou alinhado à vontade e ao tempo de Deus? Obedecendo. A obediência faz a minha e a tua vida de fé frutificar, gerar, e faz também com que esses frutos estejam prontos para a colheita. E eu quero aqui observar que o texto ele nos dá acesso a 3 frutos: grão, mosto e azeite, trigo, uva e azeitona. 3 elementos de extrema importância nas Sagradas Escrituras e também no âmbito espiritual. O trigo, ele representa o sustento espiritual, o alimento da nossa alma. O vinho, ele representa a alegria. E a união entre o pão e o vinho nos dão o símbolo da aliança que nós vivemos com Deus, a aliança que nos traz salvação, o sacrifício do Cordeiro, o memorial desse sacrifício, a Santa Ceia, e também o azeite, ou a azeitona, o azeite, a unção do Espírito Santo e também a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Para que não fique na minha interpretação, eu quero te convidar a ler comigo o Salmo de número 104. E nós vamos ler o verso 15. Salmo 104, verso 15. E diz a palavra: e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Ele diz que o vinho alegra o coração do homem e o pão fortalece, dá força ao coração do homem. Então nós percebemos alegria e sustento para o coração do homem, mas nós precisamos analisar, isso é importante entender, que quando a Bíblia cita nessa ocasião e em várias outras, coração não é o órgão que fica bombando sangue dentro de nós, está falando sobre o nosso interior, o profundo do homem, o homem espiritual, a nossa alma, o nosso espírito. Então é alegria e é sustento para o homem espiritual. Aqui nós estamos falando de alimento que fortalece o espírito. E aí o salmista também diz azeite que faz reluzir, brilhar o rosto. Apesar de ele citar aqui algo que é cultural, que faz parte da cultura do judeu, porque em tempos de seca, em tempos de muito calor, eles deitavam óleo sobre a cabeça, passavam no rosto, para uma forma de hidratar o rosto, de conservar a pele, e isso fala sobre renovo. E trazendo para o espiritual, isso é um símbolo de renovo, o azeite que traz renovo. Mas eu quero também mostrar aos irmãos que azeite ou óleo também simboliza unção e presença do Espírito Santo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, eu te convido a ler comigo também. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Aqui fala sobre a unção de Davi. E nós vamos notar nesse texto unção e presença do Espírito ligados estreitamente. Versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou
e voltou a Ramá. Nós já temos a compreensão de que aqui está falando do momento em que Samuel unge Davi, rei de Israel. A unção do azeite era para ungí-lo rei, mas essa unção física de azeite recebe uma confirmação, uma validação no campo espiritual. E como acontece essa confirmação? O Espírito Santo envolve Davi, se apodera dele, toma ele por completo. Nós notamos o azeite ligado diretamente com a presença do Espírito Santo. Então o azeite para nós representa a unção do Espírito e presença do Espírito nas nossas vidas. 3 frutos espirituais da obediência: pão, sustento espiritual, uma fé fortificada, fundamentada e fortalecida; vinho, alegria, mas não qualquer alegria, eu preciso te explicar isso. Fala sobre alegria plena, e eu te convido a ler comigo João capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 11, para entendermos que aqui é uma representação de alegria completa. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 15, e diz a palavra: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Versículo 11, um dos mais importantes: tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus ele vai falar sobre fruto, obediência, e o fruto da obediência, nesse caso, é o gozo completo, a alegria plena, a alegria que vem de Deus, representada pelo vinho, para que o meu gozo esteja em vós, ou permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Se a alegria do Senhor está em nós, a nossa alegria é completa, plena. Amém? E o terceiro fruto, azeite, unção e presença do Espírito Santo, que nós já vimos em 1 Samuel 16. Agora vamos voltar ao texto da nossa lição, o texto de Levítico. E nós vamos ler o final do versículo 5, que eu não havia lido ainda, e também o versículo 6. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Aqui o texto fala sobre ser guardado, ser protegido por Deus. E para fazer uma concordância com isso que agora foi lido, especificamente o versículo 6, também darei paz na terra e dormireis seguros, nós vamos fazer o uso de 2 salmos. O primeiro salmo é o Salmo capítulo 4, verso 8. Salmo 4, verso 8, e diz a palavra: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O que o salmista nos mostra é que somente Deus faz com que ele durma seguro, e é o que foi prometido para o povo que obedecesse a Deus: segurança, ser guardado. Mas nós vamos ler também o Salmo 91, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12,
Porque o Salmo 91, ele fala sobre proteção e ele descreve bem o que eu quero transmitir aos irmãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Somente até aqui. O salmista fala sobre uma proteção completa. Ele cita escuridão, noite, meio-dia, dia. Então, em todos os momentos, ser guardado. A obediência nos leva a ser guardados por Deus e a estar guardados em Deus, porque ele diz, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. E por que a obediência nos faz estar guardados por Deus e em Deus? Porque quem vive em obediência a essa palavra, recebe todas as promessas que essa palavra tem para nós. Quem vive alinhado com a palavra não dá brecha para o diabo tocar na sua vida. Ele pode te afrontar, tocar naquilo que você tem, mas tocar na tua vida ele não pode, a não ser que ele receba permissão de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A obediência nos faz estar guardados por Deus e em Deus. Agora vamos caminhando para o fim. Nós vamos ler o versículo de número 9. Levítico 26, versículo 9, o texto da lição. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Eu quero destacar esse olhar de Deus, porque quando Deus fala, e para vós olharei, esse olhar não é um olhar normal, não é só olhar, porque se nós sabemos que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Ele está a todos os momentos, em todos os lugares e vê todas as coisas. Então, quando Ele fala, eu olharei para vós, não é somente Deus está vendo você, mas isso diz em relação a alcançar favor de Deus, de certa forma falando sobre Deus vai agir ao teu favor. O próprio texto nos mostra isso, porque depois de falar e para vós olharei, vem a promessa ou o resultado desse olhar, vos farei frutificar, vos multiplicarei, confirmarei a minha aliança convosco. Então esse olhar é diferente de apenas te observar, é Deus olhar, ver a situação que se encontra a tua vida, aquilo que você passa e agir a teu favor, abençoar a tua vida, te dar livramentos. E para que isso fique bem claro, vamos ler no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, para entender melhor esse olhar de Deus.
e entender que esse olhar, ele é para nós benéfico, ele nos traz benefícios. Ele é um olhar diferente. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Ou seja, ele viu e conheceu a dor, ele observou verdadeiramente. E agora, versículo 8: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Então, olha o que o texto diz, que Deus viu a aflição do povo, conheceu essa dor e essa aflição, e agiu e desceu para agir em favor desse povo, para dar livramento, e para também abençoar aquele povo, levando eles para uma terra que mana leite e mel. Então o olhar de Deus é um olhar diferente. O texto diz: olharei e vos farei frutificar, vos multiplicarei. Então esses são os frutos gerados pelo olhar de Deus na vida daquele povo e também na nossa vida. Nós vamos compreender isso melhor. Deus faria o povo frutificar e multiplicar, confirmando a sua aliança com eles. Aquele povo, nessa situação, cresceria em número, multiplicaria, confirmando a aliança. A aliança essa que Deus fez com Abraão. Em Gênesis 15, 5, nós vamos ler, e ainda confirmou em Gênesis 22, 17 e 18. Vamos ler só para entrarmos em uma concordância. Gênesis 15, 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Então essa é a aliança de Deus com Abraão, que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas. E no capítulo 22, versículo 17 e 18, olha só que interessante, 17 e 18, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E a tua descendência, e em tua descendência serão benditas todas as famílias, as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui já fala de resultado de obediência. Essa aliança também é resultado de obediência, e isso eu achei interessantíssimo. Mas aqui o que Deus está falando para o povo é que se eles obedecessem, Deus olharia para eles, contemplaria o que passavam, agiria ao favor deles, multiplicaria aquele povo, confirmando a sua promessa. Agora, trazendo isso para a nossa vida, como é que nós vamos crescer em número? Se obedecermos a palavra do Senhor, vamos receber o favor de Deus, alcançar graça aos olhos de Deus, receber favor da sua parte, e com isso vamos frutificar e multiplicar. O que é isso? Nós vamos ganhar almas, gerar frutos, porque aquele que frutifica não é para si, o teu fruto é para a vida de outros, é para abençoar outras vidas. Então nós vamos gerar frutos em outras vidas. As sementes que nós lançarmos por essa palavra serão germinadas, vão crescer e frutificar. E nós vamos gerar frutos diante do Senhor, ganhando almas, contribuindo com a perfeita obra de salvação e redenção do reino de Deus. E Ele vai confirmar a aliança que tem conosco, nos abençoando, confirmar as promessas que tem para nós e as cumprirá em seu tempo. E já inserindo o último versículo
que é parte do nosso texto do estudo, versículo 12, andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. A obediência nos faz ver Deus, sentir a presença de Deus habitando em nós, no meio de nós. É você sentir Deus enquanto tu está caminhando para o teu trabalho. É você ver a glória de Deus na igreja onde você congrega. Você, pastor, vê a tua congregação frutificando como resultado da tua obediência. Porque as tuas ovelhas vão se espelhar na tua vida. Os frutos que as sementes que você lança na vida do povo da igreja na qual você está dirigindo, vai gerar, a tua obediência vai gerar frutos, a tua congregação vai ver a glória de Deus, contemplar nossos irmãos em Cristo sendo aperfeiçoados, mudados pela palavra de Deus. A presença de Deus no meio de nós, contemplar mistérios, porque a presença de Deus, ela confirma que está no meio de nós, nos mostrando mistérios, prodígios, milagres, sinais. E viver intimamente com Ele, porque andarei no meio de vós, eu vou andar contigo. Tu vais ser meu povo e eu vou ser teu Deus, seremos amigos, estreitamente ligados. Um relacionamento íntimo com Deus, a obediência também nos traz um relacionamento íntimo com Ele. E para finalizarmos, já finalizamos o nosso texto, mas eu quero findar dessa maneira porque Deus me direcionou a isso. Vamos para Gênesis 22, versículos 2 e 3 e depois versículo 11 e 12, para nós vermos uma coisa que para mim, nessa lição, é uma das mais valiosas. É algo que eu sempre busquei e eu creio que você, meu irmão, também busca. Gênesis 22, versículo 2 e 3. Então disse: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Então Deus cobra a obediência e Abraão obedece. Agora vamos ver o fruto extraordinário dessa obediência. Abraão sobe o Moriá, prepara o altar, e quando ele põe o menino e levanta o cutelo, olha o fruto. Versículo 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Deus cobra de Abraão a obediência, de pegar a promessa que Deus havia dado a ele, cumprido na vida dele, o filho da promessa, Isaque, e sacrificar. Abraão obedece, e o resultado dessa obediência é o que eu e você buscamos, e eu tenho certeza. Todo cristão, ele sente um desejo no coração de mostrar a Deus, de provar para o Senhor: olha, eu não te amo porque tu me abençoa, eu não te amo porque tu pode me proporcionar bênçãos, eu te amo porque tu me salvou de mim, da minha carne, eu te amo porque reconheço que tu é Deus e Senhor da minha vida. A minha fé vai além do que o Senhor pode me proporcionar. Eu creio que todo cristão quer provar para Deus que a sua fé é genuína, quer mostrar: olha Deus, eu te amo de verdade. E como você prova isso? Obedecendo. Não estendas a mão sobre o moço e não lhe faça nada, porque agora sei, porquanto agora sei que temes
a Deus, a tua obediência à palavra do Senhor, a tua obediência àquilo que o céu te manda, aquilo que o céu te ordena, a tua obediência a essa palavra, testemunha da tua fé diante de Deus. Testifica que a tua fé é genuína, que a tua fé é verdadeira, que há verdade na tua adoração, que há verdade no dobrar dos teus joelhos, que há verdade no levantar das tuas mãos, que há sinceridade de coração. É o que o Senhor busca em nós e é o que devemos buscar transparecer para Ele. Então a obediência, ela nos faz testificar da nossa fé para Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E você me responde nos comentários como você quiser. Mas eu quero que você pense, e se você não conseguiu, eu te peço, retorne ao início desse estudo, ouça de novo. E peça para que o Espírito Santo te dê a clareza que eu não consegui entregar ao transmitir a palavra. O que é de fato obediência? E a última pergunta: quais são os frutos da obediência que contemplamos nesse estudo? Nós temos 7 frutos e eu não vou citá-los. Eu gostaria que você, meu irmão e minha irmã, citasse para mim aqui nos comentários esses 7 frutos, que você observasse esse vídeo e separasse uma anotação sobre esses 7 frutos. Não para mim, nem para nenhuma confirmação para o meu coração, mas para que você verdadeiramente entenda a eficácia da obediência na tua vida de fé. Que o Senhor abençoe a tua vida, que esse estudo frutifique no teu coração. Que o Senhor em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém?